Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. Foi o ministro Gilmar Mendes que afirmou lá em Lisboa, durante o Fórum Futuro da Tributação, que os bancos brasileiros interpretam que a Lei Magnitsky, aplicada pelos Estados Unidos, não teria efetividade no Brasil contra instituições financeiras. Até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Nós tivemos também uma manifestação no Supremo da lavra do ministro Flávio Dino, naquele caso envolvendo a questão da mineração mariana, em que ele balizou que essas decisões tomadas por autoridades estrangeiras precisam de ser validadas por autoridade judicial brasileira. Em suma, são questões que certamente podem vir a ser discutidas no futuro. Pois é, começo essa rodada de conversa aqui com todos os nossos comentaristas por ele, Alexandre Garcia, que já está dividindo tela comigo. Boa noite, Alexandre. Seja muito bem-vindo. Sempre muito bom tê-lo conosco todas as sextas-feiras aqui no Oeste Sem Filtro. Eu começo perguntando a você o seguinte: dá a impressão que o Gilmar Mendes não entendeu que os crimes que levaram, por exemplo, à sanção do ministro Alexandre de Moraes, foram cometidos contra empresas norte-americanas. Parece que ele não entendeu esse pequeno detalhe, que é muito importante, não? Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Ana, Augusto, Marcília. Ora, Marcília, eu não quero entrar na sua seara, mas a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: será que o ministro Gilmar, lá em Lisboa, acaba de sugerir que, para valer a Magnitsky aqui no Brasil, ela tem que ser submetida ao Supremo para ser validada, né? Bom, outra coisa é óbvio que a lei americana vale lá nos Estados Unidos. Eles vão aplicar lá, eles não vão aplicar aqui. Vão aplicar, se precisar, na filial de um banco brasileiro, no SWIFT de um banco brasileiro, que vai impedi-lo de fazer transações, né? É só experimentar, né? E literalmente pagar para ver. Agora, outra coisa, eu vi aí no noticiário que ele diz que é a possibilidade de fazer uma lei para anular Magnitsky, mas ele não é legislador, ele nem fala pelo Congresso. Aliás, ele está falando aí, parece que ele é porta-voz da FEBRABAN, né? Está falando pelos bancos. Eu nunca vi isso. Eu duvido que no tempo do Nery da Silveira, do Oscar Dias da Silva, do Paulo Brossard, do Célio Borja, né, alguém ia falar em nome de banco sendo ministro do Supremo. Mas, enfim, é só sonho de uma noite de verão, né? Magnitsky existe, está aí para ser aplicada dentro do controle, dentro das fronteiras americanas. Aplica ou em Washington, ou em Nova York, na Wall Street, ou lá em Fort Knox, né? Em tudo aquilo que diz respeito ao governo americano, ao poder americano. Claro que não aqui dentro das nossas fronteiras. Pois é, Ana Paula Henkel, boa noite para você, seja muito bem-vinda. O Alexandre Garcia lembrou muito bem desse detalhe. Nessa semana, Gilmar Mendes fez aquela sugestão de uma articulação entre os três poderes para promulgar uma lei anti-embargo, para tentar se preservar de leis estrangeiras, no caso da Lei Magnitsky. Mas ele falou, mas faltou, como diz aqui a nossa tarja, faltou combinar com os americanos, não? Exatamente, Daniel. Muito boa noite, André Marcília, boa noite, meus queridos mestres Alexandre Garcia, Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência. Ô Daniel, eu sinceramente não sei o que estão colocando na água do Gilmar Mendes, viu? Porque primeiro ele bebe água e chora, se emociona, e agora fala uma barbaridade dessa, né?
A União Europeia já tentou colocar supostos freios na Lei Magnitsky com a mesma falácia de que a Lei Magnitsky não se aplicava à União Europeia e, de fato, não se aplica. A Lei Magnitsky se aplica aos Estados Unidos da América. Ponto. Você pode escolher não seguir a lei, mas você vai ter que escolher também que tipo de relação você quer ter com os Estados Unidos da América e suas instituições. Esse é o ponto principal. A Lei Magnitsky não sai das fronteiras dos Estados Unidos da América, sequer chega no Canadá, que é aqui do lado. Mas no mundo virtual, as instituições estão ligadas, principalmente as instituições financeiras. O dólar hoje, todos nós sabemos que é a moeda de mercado no mundo, no globo, a moeda de mercado global, e eles podem escolher simplesmente dar de ombros. Um banco francês pagou bilhões de dólares em multas porque decidiu entrar nessa seara do ministro Gilmar Mendes. A gente fala tanto em Alexandre de Moraes que já vem, né, automático. E pagou uma multa caríssima, bilhões de dólares, e depois pediu desculpas. Não, nós vamos seguir. Portanto, Daniel, eles podem escolher. A Lei Magnitsky, mais uma vez, não ataca a soberania brasileira, canadense, italiana. A Lei Magnitsky é uma lei dos americanos, feitas por americanos contra violadores de direitos humanos. Só isso. Você pode escolher se você quer ficar do lado dos Estados Unidos ou do lado de uma lista de 700 nomes de violadores de direitos humanos, e nessa lista agora tem um brasileiro, Alexandre de Moraes. Pois é, André Marcília, como é que o Brasil poderia fazer uma lei que impeça as empresas americanas de seguirem as determinações dos Estados Unidos? Não tem jeito, né? Não tem jeito, Daniel. E de fato, a gente precisa primeiro entender como é que o Gilmar sabe, né? Então, bancos brasileiros entendem que Magnitsky não se aplica. Gilmar Mendes sabe disso como? Né? O Alexandre levantou bem. Ele fala em nome dos bancos e antes até mesmo disso, ele fala em nome dos bancos a partir de quê? Foi feita uma pesquisa? Ele tem conversado com bancos? A que título que o Gilmar está conversando com os bancos e falando em nome da classe dos banqueiros? Isso é muito estranho a um ministro. Então, acho que já começa esquisita essa história por aí. E depois, que essa questão é sólida, é óbvio que se aplica aqui aos bancos e às empresas, e não apenas se aplica, mas já está aplicada. Nós vimos, por exemplo, o escritório da esposa do ministro Moraes saindo do ar, quer dizer, nem mais querem hospedar o escritório, o site do escritório da esposa do ministro Moraes. Imagina se um site está respeitando a Magnitsky, imagina se um banco não respeitará. É claro que se aplica e já está se aplicando. E como bem disseram aqui os meus colegas, a aplicação da Magnitsky é no exterior a empresas estrangeiras. E essas empresas norte-americanas estrangeiras, portanto, elas ficam impedidas de negociar com empresas brasileiras que prestam serviços para os sancionados. Então, não há uma possibilidade de fazer uma lei brasileira que interfira na economia dos Estados Unidos. Não há como fazer uma lei brasileira que impeça que os Estados Unidos gerenciem da forma que bem entenderem as empresas do seu país. É óbvio que isso sim seria atentar contra a soberania daquele país e não do nosso. Então, eu não sei se o Gilmar Mendes é ingênuo ou acha que nós é que somos. O ponto é que me parece que o Gilmar está querendo dar um recado. Seja, como disse o Augusto Nunes, a imprensa analógica, essa imprensa oficial que repercute como se verdade fosse as falas dos ministros, seja os próprios bancos, dizendo a eles, olha, nós aqui do STF, em especial eu, ministro Gilmar, espero que vocês bancos não apliquem, não nos
sancionem, não tragam problemas a nós ministros. Se assim fizerem, descumprirão a nossa expectativa, nos frustrarão e talvez sofram as consequências. Me parece que é muito mais um recado do que uma ingenuidade do ministro Gilmar. Por que ele não tenta, né? Tenta fazer uma aplicação lá no banco. Faz isso aí. Como disse o Alexandre Garcia, parece que ele está agindo como um porta-voz da FEBRABAN. Mas eu queria até trazer um ponto para a nossa discussão. Não sei se vocês já repararam, toda vez que o Gilmar Mendes exalta um colega de corte, ele vai lá, bebe água e se emociona muito. Começa a chorar, fica totalmente emotivo. Foi assim quando ele falou do Cristiano Zanin. E a gente se comove também. Claro, evidentemente. Foi assim quando ele falou de Alexandre de Moraes na semana passada. O que tem nessa água que mexe tanto com os sentimentos, com todas as emoções do ministro Gilmar Mendes? Etanol, pode ser. Quero te ouvir. Eu acho que é isso. Só acho que é metanol. O Gilmar Mendes, ele é capaz de tudo. Né? Falar, aliás, também o Supremo Tribunal Federal tem uma turminha lá que pode ser dividida em duas categorias, os incapazes e os capazes de tudo. Né? Pega quase todo mundo ali. Ele fala qualquer coisa, ele pode falar o contrário daqui a algum tempo, se lhe convier. O Gilmar Mendes, em matéria de compromisso com a coerência, olha, é zero. E quero lembrar que o Gilmar Mendes, fora, eu até mencionei inicialmente, que ele disse que tinha orgulho do STF, do Moraes e do desmonte da Lava Jato, ele também, há pouco tempo, disse isso, ficou por isso mesmo, que ele ouvia todo mundo, que dentro do gabinete dele passava muita gente e que era conhecido o gabinete dele como o Pátio dos Milagres. Até hoje não se explicou o que isso quer dizer. Exato. Agora, o Gilmar Mendes acusou naquela discussão célebre lá com o Barroso, ele acusa o Barroso de ter libertado o Zé Dirceu. E foi ele que deu o último e definitivo aí, habeas corpus para o Zé Dirceu. Primeiro ele acusou, deixou claro que aquilo era crime. Aí ele cometeu. Esse é o Gilmar. Bom, seguindo aqui com os nossos assuntos, o Superior Tribunal de Justiça classificou como injustificáveis as sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra o ministro Benedito Gonçalves. Em nota, os 32 ministros da Corte afirmaram que qualquer tentativa de interferência política interna ou externa abala a independência, a imparcialidade e a probidade do judiciário. Benedito teve o visto revogado pelo governo norte-americano, junto com outros magistrados e autoridades brasileiras. Ele foi relator no Tribunal Superior Eleitoral dos processos que tornaram o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Benedito é famoso pela frase "missão dada é missão cumprida", dita a Moraes na diplomação de Lula no TSE. Ele também ficou conhecido por ganhar de Lula 6 tapas no rosto durante um encontro no mesmo evento que você acompanha aí, ocorrido em dezembro de 2022. Segundo o STJ, a trajetória do ministro, com mais de 3 décadas na magistratura, reforça a confiança plena no seu trabalho. A Corte ainda destacou que a soberania nacional é um princípio inegociável previsto na Constituição brasileira. Além de Benedito Gonçalves, também foram sancionados pelos Estados Unidos, aí na tela, Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral da União, José Levi, ex-chefe da AGU, Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes no STF, Marco Antônio Martim Vargas, juiz auxiliar de Moraes no TSE, Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, ex-juiz auxiliar do gabinete de Moraes no STF. Vou chamar agora para ouvir Alexandre Garcia mais uma vez. Alexandre, a alegação é sempre a mesma. Fala de soberania, de defender a soberania nacional contra as sanções dos Estados Unidos, mas nunca apresenta uma resposta clara, objetiva, sucinta, que rebata as acusações de perseguição política e de censura que são levantadas contra esses sancionados, não é? Bom, nem entrariam nesse assunto, né? Porque é uma nota de solidariedade para demonstrar o espírito de corpo, né? Talvez alguns que tenham assinado, puxa, imagina quando tocar a mim, né? Então, é isso. Agora, todos os adjetivos e substantivos que estão lá não vão devolver o visto por passaporte. Ou o Estado brasileiro dá uma carta de laissez-passer, né? Para ver se ele entra nos Estados Unidos, não vai conseguir, nem tentando pelo México, via coiote, né?
Não vai conseguir. Então, a nota, tudo bem, é uma nota bonita, foi necessário fazer, o pessoal tem tempo para fazer, né? Acham que foi injusto, né? Essa história dos tapinhas aí, apenas a harmonia entre poderes, missão dada, missão cumprida, é a missão que foi dada a ele, por outro ministro, ambos eram do Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, só que choca um pouco, eu não gostaria de ver uma coisa assim, né? Esse tipo de intimidade, porque eles vão baixando o rito necessário para o respeito às instituições. O povo que vê isso não acha bonitinho. Acharia bonitinho se o técnico batesse na bochecha do goleiro porque ele pegou um pênalti e tal. Mas, enfim, e daí? Né? A nota está bonita. Sim, e daí? O visto vai ser devolvido por causa da nota? Eu creio que não, pelo menos nesse atual governo, atual administração dos Estados Unidos. Pois é, Marcília, é nota para inglês ver, como diz o ditado, o americano ver, mas não tem nenhuma efetividade, né? Não tem, mas é promíscuo. Eu entendo que seja promíscuo ficar dando tapinha. Bom, pelo menos foram 6, não 13, né? Pior seria se fossem 13. Mas, de qualquer maneira, ficar dando tapinha no rosto de ministro é promíscuo. fazer um tribunal sair em defesa de um membro é promíscuo, porque um tribunal ele tem que entender que quando ele dá uma nota em nome da instituição. E a instituição é maior que os seus membros. A instituição não responde sequer pela composição atual do tribunal. Ela responde por toda a história da instituição, por todas as pessoas que por lá passaram. As pessoas que entram e saem de uma instituição, elas não são relevantes. Relevante é o que fica, a estrutura abstrata de um tribunal. Então, quando um STJ sai a campo para dar uma nota em nome de alguém que sofreu isso ou sofreu aquilo, o tribunal diminui-se. E isso é uma promiscuidade muito comum aqui no Brasil, de nós acreditarmos que as pessoas são mais importantes do que as instituições. E é disso que se trata os nossos problemas. Os nossos problemas, aliás, eles advêm por essência disso, dos nossos governantes, dos nossos juízes acharem que são mais importantes do que as instituições, do que a nossa própria Constituição. Augusto? Esse Benedito será o Benedito que foi que já está afastado, já se aposentou, não? O Benedito sim. do Missão Cumprida. Missão Cumprida. Ele está fora já? Não, ele não foi. Não, ele é ministro ainda. Continua em ação. É ministro. Continua em ação. Continua em ação. Então imagine as missões que ele vem cumprindo. Né? Porque esse trabalhou direitinho, conforme as ordens da quadrilha. Ele age como quadrilheiro, ele fala como quadrilheiro e ele é quadrilheiro. Ana, só trazendo informação aqui para o nosso espectador, ele era corregedor da Justiça Eleitoral, mas ainda permanece sendo ministro. Eu acho engraçado, Daniel, como muitos, não apenas no Brasil, mas no mundo, acham que você ter um visto para entrar nos Estados Unidos é um direito. É um direito. Não, eu tenho direito, eu respiro, eu me considero uma boa pessoa, então eu tenho direito. O visto para entrar aqui nos Estados Unidos é um privilégio. O Marco Rubio vem falando isso constantemente. É um privilégio, não é um direito. E aí vem, né, de novo, essa falácia, essa ladainha toda de atentado a isso, as instituições. Agora, aquela listinha, se a produção puder colocar de novo aquelas fotos dos juízes ali que tiveram os vistos cassados, não custa lembrarmos o Jorge Messias, todos nós conhecemos. O Ayrton Vieira foi aquele, né, que trocou as mensagens, inclusive mensagens que colocavam a Oeste, um alvo na Oeste, né, use a criatividade, mas tem um outro juiz ali, o Rafael Janela, o Rafael Henrique Tamay, que é curioso ainda acho curioso até hoje,
que, diante do depoimento do Felipe Martins, em julho, quando a defesa do Felipe Martins perguntou ao Fábio Shor, famoso Fábio Shor, que esteve com agentes da imigração aqui nos Estados Unidos, diante daquela história toda que está sendo desenrolada aqui aos poucos sobre a entrada fraudulenta de Felipe Martins, quando a defesa do Felipe Martins perguntou ao juiz Rafael perguntou ao Fábio Shor, sobre o oficial da polícia, o adido da Polícia Federal aqui nos Estados Unidos, Adriano Oliveira Camargo, ou seja, o oficial de ligação da Polícia Federal com os oficiais de imigração daqui dos Estados Unidos, foi exatamente esse juiz aí da foto, o juiz Rafael, que interrompeu a defesa de Felipe Martins, Rafael Henrique Tamay, ele interrompeu a defesa de Felipe Martins e meio que fez ali uma, né, disse que conhecia, que ele não podia fazer esse tipo de pergunta, uma ameaça velada à defesa de Felipe Martins. E aí ficou o questionamento, e até hoje esse questionamento ele persiste. Porque o incômodo tão grande desse juiz Rafael ao ser questionado sobre o adido da Polícia Federal aqui nos Estados Unidos, Adriano Oliveira Camargo. Curioso. Marcília, rapidamente para a gente fechar esse assunto. Olha, vale ainda lembrar, vamos aqui rememorar, já que o Augusto falou que o é algo importante para os ministros, vamos também rememorar aqui que o filho do ministro Benedito Gonçalves, ele é aquele que foi flagrado ostentando num vídeo há um tempinho atrás. Lembra-se disso? Inclusive com um relógio de mais de R$1 milhão. Ele saiu nas redes em razão disso e houve um pedido judicial para que o vídeo fosse retirado. O vídeo foi retirado liminarmente do ar, censurado por uma juíza do Rio de Janeiro e até hoje está sob censura as pessoas que divulgaram aquele vídeo do filho do ministro Benedito Gonçalves, porque a juíza entendeu que a demonstração daquela ostentação feria a honra do pai, o Benedito, o sancionado. Feria a honra. Feria a honra. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em 5 dias sobre os pedidos de prisão preventiva contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Os requerimentos foram apresentados por Lindenberg Farias, do PT, e Talíria Petroni, do PSOL. Além da prisão, eles solicitam o bloqueio de salários, verba indenizatória e a análise imediata dos pedidos de cassação pela Câmara. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro e foi recentemente denunciado pela PGR por coação no curso do processo, depois da suposta atuação no exterior contra o julgamento do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Voltando aqui com Alexandre Garcia, quero te ouvir. Alexandre Garcia, quando a gente lê essa informação, traz essa informação para o nosso espectador, a frase, a expressão que vem à cabeça é caça às bruxas mesmo? Como disse Donald Trump? Afinal de contas, o Eduardo Bolsonaro está agindo como qualquer cidadão livre que poderia denunciar abusos internos no seu próprio país. Estão endossando a frase naquela carta do Trump. Né? E eu vou pedir licença de novo para Marcília, que eu estou com a Constituição aqui na mão. Aliás, Marcília, foi muito bom você levantar essa palavrinha de promiscuidade, né? Porque, não por acaso, é habitual, Gilmar Mendes está lá em Lisboa, deve estar em algum evento internacional. E esses eventos que congregam ministros do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça e empresários que têm causas que passam por esses tribunais. O nome disso é claramente promiscuidade. Talvez daí essa proximidade com os bancos, com os banqueiros, faça com que Gilmar fale em nome deles, né? Mas, enfim, o artigo 48 diz que, no parágrafo 2º, diz que um deputado só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. De certo, vão inventar de novo. Inventar não, já foi inventado lá atrás por Daniel Silveira o flagrante continuado. Né? Assim como
no inquérito do fim do mundo, em que as pessoas que postavam na internet era flagrante continuado, porque uma vez que a postagem continuava lá, né, essas interpretações incríveis. E, enfim, eu sempre lembro de algo de que eu fui contemporâneo, o Marcito Moreira Alves, o governo militar querendo processá-lo e a Câmara dizendo na cara do governo militar, não vai processar esse deputado. Hoje é outra Câmara dos Deputados. Hoje eles estão intimidados porque têm pendências no Supremo. E essa é uma grande questão que, enquanto não for resolvida, não voltará a coragem política aos representantes do povo brasileiro. André Marcília, você foi citado, queremos te ouvir. Pois é, olha, mais um absurdo completo. Primeiro que a gente tem, vamos lá, vamos do início, né? Do início a gente tem um parlamentar que sai do Brasil para denunciar para um país estrangeiro que aqui há abusos, excessos e ilegalidades. Isso é uma traição à pátria? É uma loucura pensar isso. É uma completa loucura. Veja, é um dever do parlamentar denunciar abusos. É um dever do parlamentar denunciar excessos cometidos pelo judiciário contra, inclusive, o legislativo do qual o parlamentar faz parte. Aliás, o artigo 49, já que o Alexandre citou a Constituição, então eu vou citar o artigo 49, inciso 11, diz que é dever do parlamentar zelar pelas prerrogativas da sua função. E ele foi lá fazer isso. Ah, mas é em favor do pai dele. E daí? Qual o problema? É também em favor do pai dele, mas é pelo conjunto da obra, é o conjunto da obra que está sendo denunciado. O problema aqui do Brasil não é só o julgamento do Bolsonaro. Nós estamos há 6 anos e meio com as nossas liberdades sequestradas desde o início do inquérito das fake news em abril de 2019. O ministro Moraes vem comandando o país desde lá, não é de agora. É tudo isso que está sendo denunciado. E isso é irregular. Se denunciar uma irregularidade é uma traição à pátria, somos todos traidores. Vivemos aqui denunciando. Jornalismo, pelo menos o jornalismo sério faz isso, os advogados, ao menos os advogados sérios fazem isso e assim por diante. Então, a completa inversão de valores, o que faz o ministro Moraes. Depois, a gente tem aqui 2 parlamentares, um do PSOL, uma do PSOL e outro do PT, fazendo pedido de prisão. Eu achei que a PGR e o Ministério Público que pedissem prisão. Então a gente tem agora parlamentares fazendo o trabalho do Ministério Público e pedindo prisão preventiva dos outros. Totalmente irregular. O ministro Moraes deveria pegar o pedido dos parlamentares e dizer o seguinte, meus caros, trabalhem lá no Congresso que aqui é com a gente. A PGR devia fazer a mesma coisa, mas não, dão sequência nesse pedido. E é óbvio que não faz nenhum, isso não vai adiante, porque ainda que haja um deferimento dessa prisão, jamais que os Estados Unidos vão extraditar o Eduardo Bolsonaro. O que está por trás, na minha leitura, desse pedido, não é a questão da prisão efetivamente, mas a questão de apressar a tentativa de caçar o Eduardo Bolsonaro e, com isso, e condená-lo. Por isso, inclusive, que o ministro Moraes correu com a citação do Eduardo Bolsonaro por edital, que é também outra irregularidade, a pressa de condenar logo o Eduardo, de caçar logo o Eduardo para inviabilizá-lo no ano que vem como candidato, seja ao Senado, seja à presidência, como é a sua ambição. O que o STF quer, pelas mãos do ministro Moraes, é inviabilizar politicamente o Eduardo Bolsonaro no ano que vem. É, de novo, o direito sendo um instrumento da política feita pelo STF. Também, Augusto e Ana, eu também quero ouvir vocês, mas eu quero trazer mais um elemento aqui para a nossa conversa. Uma fala do ministro Alexandre de Moraes que está repercutindo muito nas últimas horas na internet, nas redes sociais. Escuta só. Durante uma sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes achou que era uma boa ideia criticar a arbitragem do jogo de futebol entre Internacional e Corinthians, ocorrido na quarta-feira. Ao reclamar de um pênalti marcado contra o Corinthians, ele disse que o time foi roubado à mão armada, o que gerou risadas entre os colegas. A declaração foi feita enquanto a corte julgava se motoristas de aplicativo têm ou não vínculo empregatício com as plataformas. Meu Deus. E novamente fomos roubados à mão armada, com a marcação de um pênalti aos 52 minutos, um pênalti absurdo. Augusto? Ele está falando disso sério? Dá. Esse cara realmente é um caso clínico, né? É um caso clínico. Qualquer que seja o juiz de futebol que apitou esse jogo, é melhor que ele
julgando causas no Supremo. No Supremo. E eu queria comentar no item anterior, que é uma sensação que eu tenho sentido, que é estranha, mas explicável. Toda vez que leem mais de 3 nomes do PT, eu tenho a sensação de que eu estou ouvindo uma chamada no pátio do presídio, aquelas que conferem para ver se todo mundo voltou para a cela, se ninguém escapou. Então é assim, Lindbergh Farias, Paulo Pimenta, Guilherme Boulos, Ivan Valente, Gleisi Hoffmann, Maria do Rosário, Randolfo Rodrigues. Não dá a sensação de que está chamando, voltou para a cela? Não, fugiu. Agora, ele falando de futebol, com tantos casos importantes a tratar, que eu digo nesse artigo aí dessa semana, nós temos o PCC crescendo, nós temos os brasileiros preocupadíssimos aí com a insegurança pública e jurídica causada por eles. Nós temos as vítimas da maior prisão em massa dos últimos anos, que são os injustiçados aí do 8 de janeiro. E me vem um cara desse falar do Corinthians e do pênalti. Não é normal, né? Imagina se algum... Uma boa camisa de força, aí uma tornozeleira, aí sim, bem. Imagina se algum de nós dissesse que o STF ou o ministro Moraes assaltam a mão armada quando julgam errado um determinado caso. Imagina se essa pessoa não estaria com 48 horas para se manifestar, estaria com a AGU atrás, etc, etc. E já com tornozeleira. Exatamente. Ana, também quero te ouvir sobre esses 2 assuntos que envolvem o ministro Alexandre de Moraes. Eu ia comentar exatamente isso que o Marcília disse. Imagina se nós falássemos aqui que o STF faz com a Constituição é um assalto à mão armada. Agora, eu fico imaginando também o juiz que marcou esse pênalti, como ele deve estar preocupado, né? Porque a gente sabe que o Alexandre de Moraes tem a listinha pessoal dele de perseguições pessoais, e do jeito que ele falou ali... Agora, é inacreditável. Um juiz, um desembargador, toma 6 tapas na cara, numa passagem ali, numa risaiada, missão dada, missão cumprida. Aí o outro vai na Suprema Corte e fala, o juiz... Olha, como é que nós vamos levar o nosso país a sério se não começa lá em cima, pela postura séria? Porque você discordar de alguma coisa, os ministros da Suprema, os juízes, aliás, da Suprema Corte Americana, eles discutem entre eles discordam, nenhum tem rede social, nenhum fica fazendo piadinha. O meu time de beisebol perdeu porque o juiz... Nada disso. Agora, a discordância, ela acaba sendo respeitada por toda a nação, mesmo que você discorde veementemente de uma linha mais progressista de um juiz ou outro. Mas a postura, a entrega dessa discordância, a postura... Então, cobraram tanto durante 4 anos uma postura mais presidenciável do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é nada presidenciável. Isso aí é o quê? Alexandre, você quer complementar? Pois é, de novo eu ia passar pela seara do Marcília, porque me parece que é o caso de aplicação da lei orgânica da magistratura, porque até onde eu sei, um juiz não pode criticar a decisão de outro, né? Mas há uma diferença, um é o árbitro e o outro arbítrio. Olha que esse juiz, por pior que seja, eu não vi esse pênalti aí que ocupa o ministro. É muito mais confiável do que os juízes auxiliares que ele escolhe. Muito mais, tanto que entraram também na lei americana, é isso que eu gosto. Obrigado a você que está com a gente aqui no Oeste Sem Filtro, já são
78, quase 79 mil telas conectadas nessa edição do Oeste Sem Filtro. Aproveite e deixe o seu like também. 25 mil likes nesse momento, 25 mil curtidas. Deixe também o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é muito relevante para você e ele seja expandido para outras pessoas, para que elas venham acompanhar também o nosso programa. E muito obrigado a você que já deixou o seu like também. Falando agora da lei da anistia, ou a lei que foi desconfigurada para a PL da dosimetria, o relator dessa lei do PL da dosimetria, deputado Paulinho da Força, quer entregar o texto ao presidente da Câmara, Hugo Motta, até a próxima semana, para que o projeto possa ir ao plenário. O relator garante que está tentando equilibrar interesses diferentes dentro da casa. Na última semana, Paulinho da Força se reuniu com lideranças de vários partidos para formular um texto que agradasse tanto a base governista, que sugere a redução das penas, quanto a oposição, que propõe uma anistia ampla, geral e restrita. O parlamentar afirmou que o relatório será curto e grosso e deixou claro que não vai avançar com uma anistia completa. O objetivo é buscar um meio termo entre as correntes políticas, mas sem abrir mão do controle do conteúdo final. Interlocutores do PL garantem que o partido não vai aceitar um texto suavizado, limitado à redução de penas. Por isso, a estratégia é se aliar à siglas do Centrão como PP, Republicanos, PSD e parlamentares da União Brasil, para pressionar e derrubar qualquer versão que não atenda às demandas por anistia ampla. O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou em entrevista à CNN Brasil que está aguardando a finalização do parecer do relator. Esse projeto nós aprovamos a urgência, designamos um relator, que é o deputado Paulinho da Força, que está conversando com todas as bancadas para poder apresentar o seu texto. Ainda não se tem um texto pronto para que possa ir ao plenário. Quando o relator terminar essas conversas, concluir o diálogo com as bancadas, com as lideranças partidárias, ele deverá apresentar o texto e, a partir daí, vamos discutir quando levaremos essa proposta à pauta. Nós temos que aguardar agora o trabalho do relator, que está nomeado e construindo o seu relatório, construindo o texto que o plenário deverá apreciar. Já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou hoje que os crimes relacionados à suposta trama golpista não podem ser alcançados por anistia. No julgamento, no voto que eu proferi, eu já respondi a duas questões principais, no meu ponto de vista. A primeira, esses crimes são suscetíveis de anistia ou de indulto? O Supremo já disse que não. Portanto, há uma decisão quase que unânime do Supremo, dizendo que crimes como este, como terrorismo, crimes hediondos, não comportam essa extinção de punibilidade por intermédio de uma decisão política. Eu reafirmei essa posição e creio que ela é a majoritária, porque já houve um julgamento em relação a outro caso em que o Supremo assim entendeu. Quem define, escreve os crimes é o Congresso Nacional. O Judiciário aplica essa lei. E nós fizemos, nesse caso, a aplicação da lei. E no voto, eu chamei a atenção para dois aspectos. A primeira, a lei vigente, que é muito nova, corresponde à história do direito brasileiro desde o Império. Normalmente, desde o Segundo Império, esses crimes de proteção do regime político, claro que no Império não era com essa feição, mas crimes de proteção em relação, leis de proteção contra crimes políticos, sempre obedeceram à lógica da tentativa, punir a tentativa. E em relação ao tamanho da pena, a lei vigente que o Supremo aplicou corresponde mais ou menos à média internacional e corresponde também a essa história do direito brasileiro. Dino reconheceu que o Congresso pode mudar a legislação, mas advertiu que isso não deve acontecer. O Congresso pode mudar? Pode. Eu, particularmente, espero que não o faça, porque considero que a lei vigente é boa. E disse isso no julgamento, porque ela atende a duas condutas diferentes. Uma coisa é querer depor o governo legitimamente eleito. Isso se refere ao Poder Executivo. Outra coisa é pretender abolir o Estado Democrático de Direito. Isso se refere aos outros poderes. Portanto, são dois crimes diferentes, porque são duas condutas diferentes. Essa é a minha visão, mas claro que o Congresso Nacional pode.
André Marcília, quero ouvir você a respeito dessas falas aí do ministro Flávio Dino. E eu abro fazendo uma pergunta para você. Cabe a um ministro do STF, dizer o que o Congresso, o que o Legislativo deve ou não fazer? Pois é. Se tem alguma coisa errada na anistia, é a manifestação dos ministros sobre a anistia. Isso é que é o grande ilícito dessa história. Porque, primeiro, que ministro não tem que falar do trabalho dos outros. A gente tem na Constituição um princípio importante, que é o da separação dos poderes, e que quer dizer exatamente isso, cada um no seu quadrado. Então, o ministro Dino cuida do judiciário, e já é muito quando consegue cuidar, enquanto os congressistas cuidam do Congresso. Veja um absurdo do ministro Dino e outros mais, o ministro Moraes também já falou, o ministro Gilmar, eles estão falando da anistia, mas qual anistia? Não tem texto. Até agora a gente não tem um texto. Então eles estão entendendo que é inconstitucional o quê? Uma anistia que não tem texto? Como é que eles podem entender que é inconstitucional o conceito anistia? Isso não existe, até porque o conceito anistia está dentro da Constituição e a menos que o Dino entenda que a Constituição é inconstitucional, não faz sentido pensar que o conceito de anistia não é acolhido ou não foi acolhido pela Constituição vigente. Então isso é um absurdo. Depois ele fala que terrorismo e crime hediondo não são passíveis de anistia. Verdade. Agora, qual o terrorismo que houve? Ninguém foi condenado por terrorismo. Terrorismo não está no rol das condenações e nem crime hediondo. O único terrorismo que houve ali, ou pode-se pensar, não é exatamente terrorismo, mas a tortura, vamos fazer um correlato aqui, tortura também não está na possibilidade de ser anistiada, mas a única pessoa, os únicos que realmente cometeram a tortura foram talvez o Estado ou até mesmo indiretamente os ministros, quando, por exemplo, permitiram que o Clezão morresse dentro da prisão, ou até mesmo o Felipe Martins sofresse aquilo que se relata e se constatou que ele sofreu. Então, tirando o que o Estado fez, e que talvez esses sejam ilícitos não anistiáveis, assim digamos, nada que foi feito ao Estado ou contra o Estado, supostamente, não seria passível de anistia. Então, o ministro Dino diz assim, essa é a minha visão, mas a sua visão, ministro, com todo o respeito, está errada. E, por último, a gente tem que dizer o seguinte, a urgência que foi aprovada dentro do Congresso foi para a anistia. Se eles mudarem o texto, se eles fizerem uma outra coisa, se eles trouxerem a dosimetria para julgamento, eles precisam aprovar de novo a urgência. Eu não posso chegar e aprovar a urgência para A e depois apresentar um texto B e julgar como se A fosse. Então é necessário, inclusive, que a oposição, no meu entendimento, fique atenta a isso, porque a gente está diante de uma espécie de texto que foi totalmente modificado e que virá à tona um monstrengo que vão chamar de dosimetria ou sei lá do que, mas não foi isso que se aprovou, não foi isso que o Centrão e a oposição aprovaram como passível de trâmite urgente há alguns meses atrás. Augusto? Olha aqui, ninguém muda de ideia assim tão radicalmente depois dos 40 anos, a menos que seja alvo de alguma chantagem ou suborno. E não é o caso do Flávio Dino. Ele finge que deixou de ser comunista, mas como disse o Lula no dia da indicação, ele é comunista. Pois bem, é militante de alma, aí, coração do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Foi o PCdoB que organizou a guerrilha do Araguaia, onde foram cometidos esses crimes que ele diz que não são anistiáveis. Se a Constituição não admite anistia, que se anule a anistia de 1979. Por que ela existiu? Essa foi legal? Eles não só anistiaram assassinos, torturadores, aquele tenente no Vale do Paraíba, ele morreu com coronhadas porque eles não queriam fazer barulho que chamasse a atenção do exército, com tiros. Eles fizeram o diabo. E por que foram anistiados? E mais, porque não lembraram naquela época que era inconstitucional. Não pode. Tá aí, diz que a Constituição
proíbe, não sei de onde ele tirou esse negócio. O Flávio Dino é cínico. Ele, por exemplo, não lembra que eles conseguiram muito mais que a anistia. Eles conseguiram o Bolsa Ditadura e hoje nós temos um número incalculável, literalmente, você não sabe quanto, são milhares, de bolsistas que vivem do sofrimento que teve o avô. Já. Gasta-se um dinheiro que eles mantêm em segredo porque é absolutamente imoral. E ele está falando que a anistia não pode é o que está acontecendo. Agora, não pode é o Bolsa Ditadura. Tá, o José Genuíno, companheiro de PCdoB, dele ganha a Bolsa Ditadura, o filho vai ganhar, o neto, etc. Pensem nisso. Agora vem esse cara aí que apoiou a guerrilha do Araguaia, claro que apoiou, me vem que essa conversa não está fora da Constituição. É uma besta quadrada que não entende de nenhum assunto do que ele está falando. A gente teve já 48 anistias no Brasil. Pronto, agora ela se tornou inconstitucional. Então vamos anular tudo, prender todo mundo retroativamente. Diga, Ana. Olha, Daniel, muito pouco a ser acrescentado. Só o que eu anotei aqui é aquilo que o Marcília disse, que eles aprovaram a urgência, mas agora eles vão mudar, né? Agora é dosimetria. Então, lá atrás tinha que ser dosimetria. Vamos aprovar a urgência para o PL da dosimetria, porque a ideia é diminuir a pena dos condenados. Outra coisa aqui, o pessoal do chat, tá? Chamando o Paulinho da Força de Paulinho da Farsa. E aí me perguntaram essa semana, no chat aqui do Sem Filtro também, porque o Paulinho da Força é um deputado, é suplente, de repente apareceu ao lado de Aécio Neves e Michel Temer, Aécio também que, né, tinha desaparecido, o fantasminha que de repente apareceu para resolver todo o problema, e um deputado, um suplente sem expressão, e aí me perguntaram como é aqui nos Estados Unidos quando um deputado ou um senador ele sai do cargo, seja por falecimento ou para pegar uma secretaria, um ministério, ou enfim, qualquer situação, o que acontece? Não tem suplente aqui, não existe isso de suplente. Dependendo do estado, o governador ele aciona uma substituição temporária até que uma nova eleição seja feita rapidamente, não demora esperar o outro ciclo, não. É até constituir ali, organizar uma eleição para aquele cargo. E a anistia para crimes hediondos, né? Nós tivemos o sequestro de um embaixador americano. Nós temos o MST que queima as propriedades privadas, invade fazendas, mata animais, ameaça pessoas. Mas o problema do Brasil é o batom na estátua da dona Débora. Pois é, Alexandre, antes de te ouvir, quero trazer mais um ponto para a nossa conversa. O deputado federal Eduardo Bolsonaro utilizou as redes sociais para criticar a possibilidade de flexibilizar as regras, afirmando que essa postura soa como suavizar a vida de ditadores que só respeitam o que temem. Ele também sugeriu que a eleição do ano que vem, sem um candidato da direita, poderá ser ilegítima. Bom, continuando, aí a Ana levantou uma questão, né? Do MST, mas não é só o MST, não. São agentes do governo federal que queimam e atacam propriedades e lugares de produção de brasileiros que estão conquistando a Amazônia para que o PCC ou o Comando Vermelho ou as Farc não fiquem no nosso lugar. É preciso registrar isso também, porque há um silêncio enorme daquele jornalismo que só paga a folha de pagamento se receber uma página fazendo propaganda da água, da empresa estatal de água, que todo mundo tem que usar. Bom, o Marcília praticamente esgotou o assunto, mas eu queria acrescentar o seguinte. Qual é o fato?
estavam armados para dar golpe de Estado, implantar uma ditadura, pondo um ditador lá no lugar do presidente Lula? Não tinha ninguém armado. O máximo foi o batom, esse bastão inflamável perigosíssimo que produz danos até para um bloco de granito. Então deveriam ter separado, sem usar raiva, sem usar vingança, fizessem um julgamento sereno, né? Gratia et justitia, né? Fizessem um julgamento sereno, teriam separado. Olha, identificamos quem quebrou o relógio, quem destruiu peças de arte lá no Palácio do Planalto, quem quebrou cadeira no Supremo, quem levou a Constituição e depois devolveu lá do Supremo, quem subiu em mesa lá no Senado, né? Identifica e dá a pena devida, que vai acabar sendo cesta básica, como já aconteceu em outras invasões. Bom, mas aí faltou dizer, não houve tentativa de golpe de Estado, houve uma manifestação, uma catarse, um acesso de raiva de gente que depois teve uma prisão ilegal. Foi perfídia o que fizeram para prender essa gente toda que foi lá para Papuda e para Colmeia. E, por fim, fizeram uma lei para evitar golpe de Estado. Aí querem diminuir as penas que desestimulam golpe de Estado, vão estimular golpe de Estado, poder de dissuasão da pena, do potencial da pena. Não, eu não sei quanto é a pena, mas, digamos, se fosse 8 anos, vamos reduzir para 4. Bom, vai dar só 4 anos, vamos tentar um golpe de Estado. Querem mexer nisso, né? Então, deveriam enfrentar a realidade, voltar atrás, saber que agiram com um espírito para demover todo mundo, jamais façam isso, né? E é bom lembrar que, quando foi construída Brasília, a Praça dos Três Poderes, a esplanada dos ministérios, foi para manifestações da origem do poder. E a origem do poder é o povo que paga impostos para ter bons serviços públicos. Se o Estado não está prestando bons serviços públicos, o Estado está devendo. Como mostrou Marcília, parece que é o Estado que está devendo para essas pessoas, com tudo que foi feito. Muito bem, eu quero trazer agora, a gente segue com mais uma questão envolvendo o governo de Donald Trump, porque o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sob a gestão do presidente Trump, anunciou a revisão do acordo de leniência da Odebrecht, assinado em 2016 no âmbito da Operação Lava Jato. A medida pode reabrir o maior caso de corrupção transnacional da história, envolvendo propinas de 780 milhões de dólares em 12 países da América Latina e África. A revisão foi iniciada pelo procurador assistente Edward Martin, nomeado por Trump para apurar supostos abusos durante o governo Obama. Ele questionou omissões no acordo de 2016, como a falta de detalhes sobre contratos superfaturados e a ausência de reparação integral às vítimas. A estratégia do governo americano envolve mirar mais de 20 bancos estrangeiros em 14 países, aplicar multas de centenas de milhões de dólares e revogar licenças, redirecionando recursos ao Tesouro dos Estados Unidos. Caso o acordo seja anulado, a Odebrecht poderá enfrentar novas penalidades e delações anuladas no Brasil poderão ser reabertas. Quero ouvir você, Alexandre Garcia. Bom, eu estou aqui com a notícia do La Nación, da Argentina, né? Eu trabalhei lá 3 anos, acostumei a ler La Nación todos os dias. No dia 30 de setembro, caso Odebrecht, há um revés para os altos executivos da construtora brasileira, Odebrecht no caso, por uma resolução da Corte Argentina. Os juízes argentinos estão esperando. Teve um caso lá em que a Odebrecht participou de uma construção que está parada há 20 anos, de um subterrâneo de estrada de ferro, na estação Belgrano. E foi muita propina. E se baseou em muita coisa na Lava Jato. Aí o ministro Dias Toffoli anulou as provas da Lava Jato. E aí a justiça argentina está querendo saber, tem que reavivar isso. Que história é essa de anular a prova? É mais ou menos um caso, como está nos Estados Unidos, está ali no nosso vizinho do Sul, na Argentina. Quer dizer, foram coisas que foram abafadas
e que agora estão pululando aí para, enfim, se aplicar à justiça numa grande rede de corrupção que envolveu construtoras brasileiras e obras no exterior. Augusto? Olha, também eu tratei disso, do caso da Lava Jato, no artigo, porque eu não me conformo com o que foi feito, com a injustiça feita com juízes e procuradores que finalmente convenceram milhões de brasileiros de que era possível, sim, respeitar a Constituição, que determina que todos sejam tratados igualmente, né? Todos são iguais perante a lei. Você viu os grandes empreiteiros foram depor em Curitiba, eles desceram com o jatinho e fizeram a reserva no hotel por uma noite. Ficaram lá vários dias ou semanas e alguns até anos. Você começou a mostrar que qualquer um podia ser preso desde que constatado o fato criminoso. Até que chegou perto do judiciário. E especificamente chegou perto demais do Dias Toffoli. E aí vem o senador Romero Jucá, o ex-senador, na época não lembro mais, com aquela frase: é preciso unir todo mundo e estancar a sangria. O pecado da Lava Jato foi a eficiência. Eu repito, naquela troca de mensagens eu não vejo nada mais do que o entusiasmo com o sucesso da operação. Não foi proposta nenhuma ilegalidade, não há nada a punir, ao contrário do que acontece do que mostra a Lava, já falamos disso, a Lava Toga. Ali eles viram a chance de começar a destruir a operação que tinha levado à prisão do Lula, a prisão de meio mundo aí que se achava condenado à eterna impunidade. E a Lava Jato foi a criação, aí que se deu a criação do faroeste à brasileira. É o bandido que persegue o xerife e, no nosso caso, com a ajuda dos juízes da capital. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, ela continua a produzir efeitos positivos, a Lava Jato, no Peru, em outros países aqui perto. Agora, os Estados Unidos receberam dinheiro da Petrobras. A Lava Jato devolveu o dinheiro. Os acordos de leniência, ali, acordo de delação, renderam o dinheiro que foi devolvido à Petrobras. Quer dizer, nós, pagadores de impostos, recuperamos o dinheiro roubado e o Toffoli está devolvendo sistematicamente, 1 a 1. E o Gilmar Mendes, que é capaz de tudo, me aparece quase chorando, né? Quase chorando, choro convulsivo, pranto convulsivo sem lágrimas, que ele inventou. Chorando porque o Emílio Odebrecht teria sido torturado. É um caso de tortura. Ele não ficou preso nem um dia, ele mandou o filho representá-lo. E o filho identificou o amigo do meu pai, viu o amigo do meu pai no Toffoli, que tinha decretado a censura, né, na Cruzoé, porque dizia isto na capa. Naquele momento ele recuou para depois voltar. Então os bandidos, os condenados à eterna impunidade é que estão voltando. Então, de novo, os Estados Unidos me deixam mais animado com a possibilidade de a gente cumprir a Constituição.
Marsília? Pois é, e aí depois ainda dizem que nós temos de ensinar aos Estados Unidos o que é democracia. A esquerda tem a capacidade, alguns atores mesmo de novela e alguns atores políticos têm ainda o desplante, né? O despautério de dizer que a nossa democracia é mais pujante do que a dos Estados Unidos. O Augusto Nunes lembrou muito bem, a gente teve aqui no Peru, aliás, os desdobramentos desses casos todos, e um dos desdobramentos ocorridos no Peru é que a gente mandou a Uber da FAB buscar a ex-primeira-dama do Peru e a asilamos politicamente depois que ela tinha sido condenada a mais de 15 anos por lavagem de dinheiro, e ainda rompemos as colaborações com o país ou com os países que estavam tocando para frente. Quer dizer, não contentes em soterrarmos as investigações do Brasil, ainda impedimos que os países que assim estavam fazendo com algum tipo de auxílio nosso pudessem seguir com esse auxílio. Quer dizer, é essa a nossa democracia, é essa que os Estados Unidos têm. Qual que será a verdadeira? Ana, quer complementar? Rapidamente, Daniel, olha, é impressionante, eu já falei isso aqui, mas eu repito, essa segunda administração de Donald Trump é um rolo compressor. Nós estamos 10 meses, né, quase 10 meses ainda dentro dessa administração, e todos os dias nós acordamos aqui, é um rolo compressor contra cartéis, contra corrupção, contra fentanil, contra drogas e contra violador de direitos humanos, e aqui os problemas internos também. É impressionante, a gente não consegue respirar, como eles, né, têm falado aqui, promessas feitas, promessas cumpridas. Eu só queria deixar aqui 2 pontos. Um é que os problemas do Brasil ainda podem piorar e muito, não apenas o governo Trump reabrindo o caso da Odebrecht aqui nos Estados Unidos, mas com a seção 301, e aí nós podemos ter algumas expectativas e também oportunidades de cruzar algumas coisas com a seção 301, a investigação, que essa não tem data para fechar, com a Odebrecht. E só para lembrar mais uma vez o nosso assinante, o nosso espectador, que você encontra essa informação, que eu vou colocar na tela, no próprio site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, quando a Odebrecht fechou um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e concordou em pagar pelo menos 3,5 bilhões de dólares em penalidades para resolver, para tentar chegar a um acordo sobre o que os americanos chamam aqui, né, ali, largest foreign bribery case in history, o maior caso de propina da história. Então, por mais que Dias Toffoli, qualquer um ali, tente fingir que a Lava Jato não aconteceu, está aí no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e isso não vai a lugar algum. Contra fatos não há argumentos. O Augusto mencionou a fala do Marcelo Odebrecht. A gente vai relembrar essa fala dele, do filho de Emílio Odebrecht, mencionando o ministro Dias Toffoli. Vê se ele parece ter sido torturado. Esse fechamento aqui do amigo de meu pai, quando eu falo, vocês fecharam com o amigo do meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do orçamento. O que a gente entendia é que, ao estar fechando com o Sérgio, ele está cuidando do assunto. Então ele está fechando com... Ou ele está cuidando do assunto. O problema é esse. Como é você, em tese, nunca fica muito claro, né? Certo. Mas aí quando você fala amigo do meu pai, está se referindo... Na nossa visão, quando a gente estava fechando, para a gente... Ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é o Toffoli, entendeu? Tá aí a fala de Marcelo Odebrecht. Recebeu um dinheirão de volta. Não dá para dizer que não foi explícito, né? E vale só reforçar, isso daí levou
a ser feita a capa censurada lá da Cruzoé e a abertura dos inquéritos das fake news, que era uma fake news que não era fake news, porque disseram que isso era fake news. Quando descobriram, voltaram atrás. Exatamente. Mas é isso, o inquérito das fake news começa com uma fake news que não era fake news. O Alexandre está fazendo um sinal ali, quer complementar, Alexandre? Me deu assim um estalo, né, ao pegar o conjunto. Parece que os porcos estão querendo instituir aqui no Brasil uma Animals Farm, né? É mais ou menos isso, tomar conta do poder, né? Inventando histórias, né? 2 patas é ruim, 4 patas é bom e tal, mas depois vão nos enganando para tomar o poder. E eu acho que a gente tem que ficar atento para isso. Tem gente fora do Brasil que está muito atento. Aliás, por falar nisso, a gente falou há pouco em Eduardo, é o caso igual ao da Maria Corina Machado, que foi para os Estados Unidos reclamar do regime venezuelano e voltou, é traidora, vai ser perseguida, vai ser presa. Exatamente a mesma coisa, ou seja, é a mesma cabeça, a mesma ideologia que quer fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Uma nova Venezuela, uma Venezuela maior. Agora eu vou te contar que o ministro do Trabalho do governo Lula, Luiz Marinho, usou pela primeira vez uma prerrogativa prevista na CLT para suspender a autuação da empresa JBS Aves por trabalho escravo. A decisão de Marinho impede, por enquanto, a inclusão da empresa na lista suja do trabalho escravo. O caso envolveu uma fiscalização em granjas no Rio Grande do Sul em abril, quando auditores resgataram ao menos 10 trabalhadores em condições degradantes, com jornadas de até 16 horas por dia. O ministro alegou gravidade e complexidade para assumir a decisão, mas a medida provocou reação. 9 auditores fiscais renunciaram aos cargos de chefia em protesto, afirmando se tratar de interferência política. A JBS disse ter tolerância zero com violações trabalhistas, que bloqueou a empresa terceirizada e rompeu o contrato logo após saber das denúncias. André Marcília, parece aquela velha história, velhos amigos, os costumes de sempre, governo entrando em campo para salvar a JBS. Pois é, aquela história, aos amigos tudo, né? Aos inimigos o STF. Parece que esse é o ditado que a gente aqui no Brasil atualiza. De qualquer maneira, é mais um caso em que você tem o direito sendo utilizado como um instrumento para uma manobra política. É disso que se trata. A prerrogativa existir na CLT não significa que a CLT pode ser simplesmente pervertida da forma que bem se entende para favorecer empresas amigas ou amigos do governo. O governo não tem esse poder. O governo não pode se valer de prerrogativa de lei alguma ou de código algum para favorecer amigos. Quando o governo faz isso, ele fere a Constituição. A Constituição ela é absolutamente precisa no artigo 37 ao prever que é crime quando algum governante deixa de usar da impessoalidade na sua atuação, ou seja, passa a usar os instrumentos jurídicos, instrumentos políticos em favor desta pessoa ou daquela. Você sai do distanciamento necessário que um governante tem de ter para pessoalizar e favorecer amigos. Isso é inconstitucional, isso é crime, isso é errado e isso é normal, infelizmente, dentro desse governo no Brasil. Augusto? Eu acompanhei de perto um caso, essa pendência aí que houve entre JBS e uma empresa pertencente, acho que ao empresário filipino, que é chamada Paper. Era em torno da compra da Eldorado. Quando o Lula, o empresário estrangeiro, ele pagou 15 bilhões aí no dia em que eles fizeram o acerto, que era o preço combinado. Os irmãos Batista, como o preço da celulose começou a crescer, eles desistiram da venda e a disputa durou 6 anos. Quando o Lula assumiu o governo, o Joesley Batista teve um encontro no Rio com o dono da Paper. Falou, agora, companheiro, você desista, porque eu tenho a vantagem política. A partir daí, ele começou a ganhar sucessivas pendências aí, até que esse empresário filipino, que tentou durante 7 anos, não sei, acho que chegou a 7,
distribuir empregos necessários na região lá dessa fábrica da Eldorado, até que ele desistiu e saiu dizendo que no Brasil essas pendências são resolvidas politicamente. Essa é a nossa imagem aí fora. Pois é, Alexandre Garcia, o Marinho usou, portanto, pela primeira vez uma prerrogativa prevista na CLT para favorecer uma empresa que tem um histórico de uma relação bem próxima e, aliás, bota próxima com o governo Lula, não é? Pois é, como mostra o Augusto, já vem de tempo, né? Ainda ontem me fez lembrar um caso lá atrás. Ontem, porque lá na CPI, a CPI mista da Previdência, o relator soube muito bem fazer perguntas para o ministro da Controladoria Geral da União. E perguntas que conduzem a um cargo dele lá atrás no CAD, né? Em que acabou ele contrariando o parecer do CAD com base jurídica que impedia uma compra de um frigorífico pela JBS. E o parecer foi mudado, o autor do parecer foi embora, pediu demissão, né? Então esses favores vêm de longe. Agora a CPI mista da Previdência certamente vai aprofundar esse caso, entre outros, né? que rendem essa promiscuidade, como lembrou Marcília, entre Estado brasileiro, Estado não, né? Entre agentes do Estado brasileiro e gente da iniciativa privada que quer ajudar aí o amigo do meu pai, essas coisas. Agora são 7h17 no horário de Brasília. Eu quero fazer um convite especial para você que ainda não é assinante da Revista Oeste. Hoje nós colocamos a edição de número 290 e eu faço questão de convidar você a ler, a ter acesso a esses artigos, inclusive matéria de capa dessa semana, escrita por Augusto Nunes e Elisiário Goulart Rocha. Faça o seguinte, o número está aqui, ó, 0800 580 2020. E você também pode assinar por meio do WhatsApp. A nossa equipe está de plantão nesse momento para esperar a sua mensagem no 11942399799 ou então pelo site br.revistaoeste.com/assine. Nós estamos na campanha para 120 mil assinantes, para chegarmos a 120 mil assinantes, para colocar a Oeste TV no ar e contamos com você. Esses são os destaques da nova edição da Revista Oeste. O dono da balança. Confira. A verdade sempre vaza. As denúncias e provas de Eduardo Talhaferro são solenemente ignoradas pelo STF e a maior parte da imprensa brasileira. Augusto Nunes e Elisiário Goulart Rocha retornam à Lava Jato para mostrar como o uso abusivo do poder virou o jogo a favor dos bandidos. E mais. Antipetismo de fachada. Rodrigo Constantino desmascara o discurso de políticos ditos de direita ou neutros e que logo se revelam petistas disfarçados. O eleitorado será novamente enganado em 2026? Conselhos aos humanos. Dagomir Marquesi faz experimento com as principais IAs ao perguntar quais as coisas mais importantes que a humanidade deveria saber. As respostas podem ser profundas e fascinantes, mas também assustadoras. A qualidade do jornalismo da Revista Oeste na palma da sua mão. Assine hoje mesmo acessando revistaoeste.com/assine ou ligue no 0800 580 2020. Portanto, acesse agora br.revistaoeste.com/assine. 7h19, você vai ouvir agora uma história lamentável. Ao chegar ao campus da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, em Franca, no interior de São Paulo, o professor Gabriel Cepaluni foi surpreendido por estudantes do movimento União da Juventude Comunista, que o hostilizaram com gritos de racista e fascista. Ao tentar entrar na sala de aula e gravar a situação, ele foi agredido com empurrões e socos no rosto e na cabeça. Teve a roupa rasgada e foi derrubado no chão. O professor disse que não revidou e somente tentou se proteger. Para ele, o ato foi organizado como forma de intimidação depois de suas falas em defesa das liberdades individuais. Docente das disciplinas de Relações Comerciais Internacionais e Análise de Política Externa, Cepaluni destacou que sempre incentivou o debate plural e nunca havia enfrentado desrespeito em sala de aula.
Ele acusa a universidade de omissão, dizendo que a segurança não acionou a polícia e nenhum funcionário agiu durante a agressão. Depois de insistir, ele conseguiu ser levado à delegacia para registrar a ocorrência e apresentar laudos médicos. A representante do movimento União da Juventude Comunista da Unesp, Gabriele Nascimento, que se identifica como delegade, você ouviu bem, delegade do Congresso de Estudantes da Unesp, classificou o ato como uma manifestação política legítima contra o professor. Ela o acusou de sustentar posições políticas perigosas e elitistas, alegando que ele teria partido para o confronto e provocado lesões em 4 alunos, sem detalhar os ferimentos. Em nota, a Unesp reiterou o seu compromisso com os direitos humanos e o combate a todas as formas de violência, afirmando ter tomado providências legais e administrativas para apurar os fatos e responsabilidades. Ana Paula Henkel, quando a gente tem acesso a uma notícia como essa, a gente fatalmente pergunta como é que fica a visão do Brasil e das universidades brasileiras também aí no exterior. Mas não só isso, Daniel. Uma notícia como essa, a gente fica até um pouco sem ar, porque nós, há 3 semanas, um ativista conservador, tolerante, cristão, foi morto, foi assassinado na frente de todos nós, na frente do mundo, porque ele enaltecia o debate, ele promovia o debate. E a tal esquerda tolerante, com um guarda-chuva enorme, que aceita todas as minorias, LGBT, todas as pessoas, branco, preto, gordo, magro, alto, baixo. Essa esquerda é violenta, Daniel. É violenta. Não é uma esquerda que quer promover o debate, como o Charlie Kirk fez durante muito tempo, e hoje muita gente, apenas depois do brutal assassinato dele, que as pessoas estão assistindo a seus vídeos e vendo, realmente, ele só conversava, ele só debatia e ele promovia, quero entender o seu ponto de vista. E aí você vê uma notícia dessa no Brasil, que um professor conservador foi agredido por alunos comunistas, e aí você vê a foto, me deu aqui uma certa aflição, porque nós ainda aqui nos Estados Unidos estamos dentro daquela neblina do assassinato do Charlie Kirk, as pessoas com muito medo, e essa foto me deu uma aflição, confesso, Daniel. Agora, isso também acontece por causa da impunidade de quem comete esse tipo de agressão, que sabe que vai receber um tapinha na mão, um beliscão no braço e vai seguir cometendo esse tipo de violência. Diga, Alexandre. Pois olha, eu vou invocar de novo o George Orwell, né? Agora com o 1984. É mais ou menos assim. O ódio é amor. Isso tudo é amor. Ele é um odiento. A gente viu as fotos, a Ana falou em foto. A foto do grupo, que é como se fosse a juventude hitlerista de 1939, 40, 41, 38, né? Massacrando, e vimos a imagem dele, do professor Franzino, de óculos, incapaz de agredir alguém e agredido por aquele grupelho. Eu não sei onde isso vai parar, eu não sei qual é o limite disso, eu não sei em que vai transbordar essa onda de ódio. Esse é o gabinete do ódio, o movimento do ódio, que se chama Paz e Amor. André Marcília, inclusive, há menos de um mês, o advogado Jeffrey Schichini, que inclusive representa o Felipe Martins, e o vereador de Curitiba, o Guilherme Kilter, também passaram por uma situação muito parecida lá no Paraná. Pois é, se tornou comum agredir os outros em nome
do amor, como bem disse ou lembrou o Alexandre Garcia. Quer dizer, primeiro que esse delegade, né, isso devia ser tido como uma causa de lesão, né? Se a pessoa fala delegade para o outro, isso causa lesões, mas lesões cerebrais. Agora, o ponto é que, assim, tem 2 pontos que eu acho que são relevantes. Primeiro, a universidade, infelizmente, e sobretudo no Brasil, se tornou o último lugar onde o debate é bem-vindo. Deveria ser o primeiro. De lá o debate deveria sair formado, começar, as pessoas deviam aprender a debater dentro da universidade. Elas simplesmente enterram o debate, elas saem de lá convictas, mas já com 18, 19, 20 anos, saem convictas da sua militância, em geral progressista. Então isso é a primeira coisa a se lamentar. E segundo, que a gente precisa refazer conceitualmente a ideia de extremismo. Extremismo não é você defender uma ideia, seja qual for. Extremismo é isso, é você impedir o debate. Essas pessoas que impedem o debate é que são verdadeiramente extremistas. Agora são 7h26. Daniel, minutos. Permita Diga. Rapidamente. Claro. O Donald Trump colocou o grupo Antifa na lista de grupos terroristas que promovem terrorismo. O Flávio Dino falou tanto aí do terrorismo, do 8 de janeiro. Isso aí é o quê? Isso aí é o quê? E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, uma das principais promessas de campanha do presidente Lula. A proposta ainda precisa passar pelo Senado. Além da isenção, o texto cria descontos para quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350 mensais. A medida pode beneficiar até 16 milhões de contribuintes. O projeto teve apoio unânime do plenário, com 493 votos favoráveis e nenhum contrário. O apoio veio tanto de parlamentares da base aliada quanto do Centrão e da oposição. Todos os partidos orientaram a favor da medida, num desfecho classificado como histórico, tanto pela cúpula da Câmara quanto por integrantes do governo. Para o presidente da Casa, o deputado Hugo Mota, o papel do Congresso é aprovar pautas de interesse público capazes de impactar o dia a dia da população. A Câmara dos Deputados mostra mais uma vez que é amiga do povo. Estamos demonstrando com essa votação que o parlamento está do lado do Brasil e do lado de quem acorda cedo, enfrenta dificuldades e merece um Estado que devolva em dignidade aquilo que arrecada em impostos. Com a nova faixa de isenção, cerca de 16 milhões de brasileiros e brasileiras deixarão de pagar o imposto de renda ou terão uma redução significativa. Isso significa mais dinheiro para pagar a conta de luz, para o supermercado, para a educação dos filhos. É a justiça fiscal sendo feita na prática, valorizando quem trabalha e quem produz. Hugo Mota classificou o consenso entre os integrantes da Câmara como um senso de responsabilidade individual. O que pesou, penso eu, para que a votação fosse unânime no plenário da Casa foi o senso de responsabilidade de cada parlamentar. O senso de responsabilidade de votar a favor daquilo que é importante para a população brasileira. E para compensar a perda na arrecadação, o projeto estabelece uma alíquota mínima de 10% para quem ganha de R$ 600 mil até R$ 1.200.000 por ano. Para valores acima desse patamar, será aplicada uma taxação progressiva. O relator, o deputado Arthur Lira, disse que essa cobrança adicional atinge apenas 140 mil brasileiros. 15 milhões e 500 mil pessoas no país. Esse projeto é fruto de uma base de cálculo de quase 227 bilhões de reais que é apurado com o imposto de renda no Brasil. E nós estamos discutindo uma renúncia de receita de, no primeiro ano, 25,4 bilhões. Portanto, 10% do valor total do imposto de renda pago por todos os brasileiros. Nós temos aproximadamente 23, 25 milhões de brasileiros que contribuem com o imposto de renda. E nós estamos discutindo
uma faixa de 140 mil pessoas que podem ser atingidas com esse projeto. Lira também afirmou que todos os parlamentares foram unânimes e que a rodada de negociações atendeu a todos os pontos estabelecidos. A gente tinha que negociar a parte da compensação. E na compensação todo mundo viu que foi o possível. O texto da comissão ele foi minimamente mexido. E ele foi mexido com previsibilidade, conversado com o presidente da casa, com todos os líderes, destacando cada ponto que foi atendido com a sua razão. Tudo transparente. Quando isso acontece, você não gera insegurança no plenário, você sabe até onde pode negociar e as conversas elas fluem de maneira mais fácil. Foi isso que aconteceu no final. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo. Uma vitória acachapante, né? 493 votos, aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Piotto, a correção da tabela do IR era algo que precisava ser feito, estava defasada há muitos anos. A grande questão que fica é se essa compensação aí, que agora parte dos contribuintes irão pagar essa conta já que o governo Lula não quer de forma alguma, né, cortar gastos, né, Piotto? Como é que fica aí essa manobra utilizada para compensar essa perda de arrecadação do governo? Boa noite. Criaram mais imposto, é isso. Paula, boa noite, Caute, boa noite, Silvio, Ana, a todos que nos acompanham. Você atualizar a tabela do imposto de renda é uma demanda que eu já ouço há pelo menos quase 30 anos de verdade. Houve alguns ajustes pontuais, mas nunca era para valer. E quando você fala de atualizar a tabela do imposto de renda, é que você deixe de pagar um imposto que não faz sentido diante da sua renda, da inflação e tudo mais, e você fique com aquele valor. O Hugo Mota, o presidente da Câmara, que está aí todo pimpão anunciando praticamente a unanimidade dos que estavam lá, foi unânime, né? Não foram os 513, porque houve deputados que não estavam lá. Mas o fato é o seguinte... ele disse, houve um alívio no bolso do trabalhador. Por que alívio? Era só para devolver a ele uma renda que ele estava pagando de forma absurda ao governo, porque não houve exatamente essa atualização da tabela do imposto de renda. Sabe por que ele chamou de alívio, e esse foi um ato falho dele? É porque isso aí já está comprometendo, na verdade, a renda do trabalhador com a inflação que esse governo criou. Aí ele diz assim, olha, para pagar a conta de luz, para pagar o supermercado, tudo isso ficou mais caro no governo do presidente Lula, o qual ele defende. E defende de forma, convenhamos, mas bem intensa. Então vamos lá, aí veio o Arthur Lira, exatamente o padrinho do Hugo Mota, que foi incapaz de votar a anistia lá atrás e inventou uma conversa fiada para poder primeiro fazer a eleição do apadrinhado dele, e até hoje a anistia não é votada, coisa que o Hugo Mota também deixa muito claro. Essas são as pautas do país. A anistia também é uma pauta do país. Talvez ele não tenha o menor conhecimento de história, mas em 79 foi aquilo que trouxe o Brasil de volta e o Brasil só melhorou desde então. Aí o Hugo Mota vai lá e fala o seguinte, olha, o alívio no bolso, que na verdade é a frase do Hugo Mota, e depois vem o Arthur Lira. São 213 milhões de brasileiros que hoje estão sofrendo com um Estado ineficiente que piora no governo Lula. Gastos com sofá da Janja, viagens desnecessárias e por aí vai. E claro, jatinhos, combustível para os jatinhos da Força Aérea para levar ministro do Supremo para lá e para cá. O problema é de votar uma atualização da tabela do imposto de renda e, de novo, colocar na conta das outras pessoas com um novo imposto a compensação. O governo deveria ter feito economia para isso, deveria ter enxugado o Estado. Não, o governo Lula só aumentou os gastos. E aí agora quem vai pagar, digamos, esse benefício, vamos chamar assim, na verdade uma justiça tributária para esses brasileiros que ganham até 5 mil, são os outros brasileiros. O governo não está fazendo absolutamente nada por você, não fez nada por você. Ele está repassando uma conta, mas ele vai dizer na campanha que foi ele quem fez. Não foi, não foi. Quem está pagando é só o outro, que por acaso tem uma renda maior. Carlos Caute, muito boa noite, seja bem-vindo ao estúdio de Oeste Sem Filtro. Caute, eu queria pegar o gancho do Piotto, dá para a gente dizer aí que o governo Lula também está de olho em 2026, atitude eleitoreira de tentar atrair esse público, essa classe média com essa isenção até R$5 mil, e também ali tem um desconto para quem ganha até R$7.350 para tentar atrair esse público neste momento, Caute? Exatamente isso, Paula. Muito boa noite, Ana, Silvio, Piotto, boa noite ao nosso público. Em uma palavra só, esta medida que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados é
populismo ao estado puro. Simples assim. Porque se de fato, como o Piotr muito bem salientou, era necessário esse ajuste, né, da tabela do imposto de renda, fazia muito tempo, fazia anos, desde 2015, se não me engano, que era congelada essa tabela do imposto de renda, e isso provocava aquilo que nos livros de economia se chama o fiscal drag, né, a dragagem fiscal, ou seja, aumentando os salários nominalmente por causa da inflação, mas não do ponto de vista real, aumentando nominalmente, você chegava naquela parte do imposto de renda que você começava a pagar imposto e, portanto, as pessoas que eram pobres 10, 15 anos atrás e continuam pobres hoje, continuam mesmo tendo um aumento nominal do salário, elas começaram a pagar imposto de renda. De fato, isso era necessário, tinha que ser feito antes, mas com pandemia, com a crise econômica de 15 a 16 provocada pelo governo do PT, da Dilma Rousseff, não tinha sido possível realizar esse ajuste. O problema é como foi feito isso. Porque não é possível que a gente ache normal que, com um orçamento público de quase 6 trilhões de reais, 6 trilhões de reais, o governo não consiga achar 28, 29 bilhões de reais para financiar, né, aquilo que é devido, não é nenhum favor, é devido ao contribuinte, ao pagador de imposto brasileiro, especialmente das classes mais humildes. Não é possível que com os quase 6 trilhões de reais, 28 bilhões que tem 3 zeros a menos, não são achados nesse orçamento. Então, começa por aí, e a vontade sem fim do governo de taxar como forma de punir o mérito, né, como forma de revanche social, acaba sendo também a marca registrada desse governo. Só terminando, Paula, o que o governo está devolvendo, porque não é um presente, é uma devolução aos brasileiros, aquilo que já é deles, será amplamente retirado com a inflação provocada por causa de essas e outras medidas eleitoreiras e também pelo aumento brutal da carga tributária que estamos vendo no Brasil. Desde que o governo Lula começou em 2023, a carga tributária aumentou de quase 3 pontos percentuais. Estamos com a maior carga tributária dos últimos 15 anos. Então o governo dá de um lado para mostrar como é bonzinho, olhando para as eleições de 2026, e tira do outro com mais impostos e mais inflação. É populismo, um estado mais puro, e isso só vai levar o Brasil a ser um país mais pobre, mais atrasado e menos desenvolvido. Pois é, Ana. Boa noite. O governo não faz a lição de casa, não corta custo, não corta gasto, e aí joga a bucha para o contribuinte. E vale lembrar, claro, esse projeto passou ontem na Câmara dos Deputados, vai ao Senado. A ideia é que seja votado aí nas próximas 2 semanas, e já circula uma informação de que o possível nome para a relatoria desse projeto no Senado Federal seja o do senador Renan Calheiros. Ana, boa noite. Mentira, é mentira sua isso. Não é possível. Renan Calheiros. Bom, boa noite. Depois do choque com esse nome, boa noite, Paula, Piotr, Caute, Silvio, boa noite à nossa audiência. Olha, o Brasil realmente não é para amadores. Agora, vocês estavam falando, né, dessa reforma. Reforma, né? Não é bem reforma. Alguém vai pagar essa conta, 25 bilhões, né? Alguém vai pagar essa conta. Normalmente essa conta ela é empurrada para empresas, e as empresas não simplesmente engolem essa conta, elas repassam para o consumidor. Não é como aquele tweet da Janja, né? Não, eu conversei com o ministro Haddad, o imposto é apenas para empresas. Não é assim que acontece. Aqui nos Estados Unidos, Paula, a reforma tributária do Donald Trump e a reforma do imposto de renda também, de uma certa forma, dentro dessa reforma tributária que aconteceu em 2017, visava muito uma coisa que o Brasil não está fazendo: corte na carne, cortar os gastos na carne do próprio governo. Inclusive, nessa Big Beautiful Bill, agora, essa última, o próprio Elon Musk disse para o presidente Donald Trump que eles não estavam cortando o suficiente. Estavam cortando, mas não o suficiente para que até o DOGE pudesse ser mais eficiente. Agora, Renan Calheiros, olha, é inacreditável que em 2025, diante de tantos problemas que nós estamos enfrentando, nós estamos falando de Aécio Neves, Paulinho da Força, que é um suplente,
É uma pessoa que não tem a mínima relevância no Congresso, tem a relevância para o establishment, para o sistema, para o deep state. Renan Calheiros, depois de tudo que nós testemunhamos no último ano. Portanto, Paula, agora estamos falando de uma mexida no imposto de renda, depois uma mexida no projeto de anistia, que vai ser dosimetria. Quando essa poeira baixar, Paula, é preciso e nós tomarmos o rumo de um pouco mais de normalidade. Eu acho que é preciso começarmos a falar numa reforma política, com recall, com o que quer que seja, porque não dá. 2025 e nós ainda estamos falando de Renan Calheiros segurando rédeas importantes da nação. Deixa eu recorrer a Silvio Navarro. Muito boa noite, seja bem-vindo, Silvio. Por que circula esse nome, então, para a relatoria no Senado? Rival político de Arthur Lira, inclusive quem disse isso foi o Otto Alencar, que é o presidente da CCJ. Ele disse o seguinte, uma apuração aqui da CNN sobre o Renan Calheiros, aspas, o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, deve fazer isso, indicar o Renan para homenagear Renan Calheiros, que sempre defendeu o projeto e se mobilizou para que o Congresso discutisse o assunto. Ele deve ser o relator, inclusive, fecho aspas aqui, para Otto Alencar. Silvio, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Cauti, Ana. Boa noite, você que nos acompanha. Olha, Paula, acho que todo o desenho, todo o retrospecto do que a gente assistiu nesta semana na Câmara dos Deputados, contado, narrado em detalhes aqui pelo Piotr, pelo Cauti, pela Ana, eu acrescentaria, pegaria o fio do que a Ana deixou para falar do Renan Calheiros e do Arthur Lira. Todos os caminhos levam a Alagoas. É impressionante como a briga em Alagoas, isso é pré-eleição, isso já é corrida eleitoral, contamina a pauta dentro do Congresso Nacional, porque o Arthur Lira sai como uma espécie de pai dessa isenção de imposto de renda na Câmara. Inclusive, alardeando nos corredores, no salão verde, no tapete verde da Câmara dos Deputados, que conseguiu unanimidade, que entregou de bandeja aquilo que o Palácio do Planalto, que o Lula queria, e agora, obviamente, que ele vai cobrar a fatura em 2026. Ele diz que é candidato ao Senado. O Renan Calheiros é candidato ao Senado, vejam vocês. São arqui-inimigos. E agora, quem é que vai tocar o projeto, quem é que vai tocar o caso no Senado, no tapete azul, mudando de cor? Renan Calheiros. Então, é o Palácio do Planalto devolvendo, ou entregando na mão de dois caciques do Congresso e depois, obviamente, tudo isso vai se reverter em politicagem. É impressionante como todos os caminhos levam a Alagoas. Era só esse o detalhe, Paula, para mostrar que ali ninguém larga a mão de ninguém. E tudo já é fatura eleitoral. Bom, e o presidente Lula quer arrecadar 3 bilhões e 400 milhões de reais em 2026 com um novo imposto sobre multinacionais que operam no Brasil. A regra estabelece uma alíquota mínima de 15% sobre o lucro das grandes empresas. A medida foi inspirada num acordo global de tributação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que estabelecia uma taxa mínima de 15% sobre o lucro de multinacionais. Esse acordo foi revogado pelo presidente americano Donald Trump, que entende que a cobrança pode prejudicar empresas dos Estados Unidos. Por isso, a administração republicana alerta que pode haver punições a países que taxarem empresas americanas. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 270 grupos estrangeiros e 21 brasileiros se enquadram na nova regra. A cobrança vale a partir dos resultados de 2025 a serem pagos em 2026. O governo Lula afirma que quer aumentar impostos sobre os mais ricos e que isso é uma questão de justiça social. Carlo Cauti, de novo, essa desculpa aí da justiça social como pretexto para justificar mais arrecadação. O governo que chegou desde o início só pensando em como arrecadar mais dos pagadores de impostos. Mas nesse caso, demonstra como lá em Brasília tem pouca gente que sabe ler e escrever, porque seria isso, minimamente, para ver quais são os países que aplicam essa taxa e qual que é o efeito dessa taxa. Na melhor das hipóteses, quando você aplica o novo imposto sobre empresas multinacionais, o que elas vão fazer? Vão repassar
essa carga tributária para quem? Para os consumidores. Então vai gerar inflação internamente. Quem vai pagar serão os clientes finais, porque essas empresas estão para servir, né, o público nacional. Então, na melhor das hipóteses, nada mais é do que um aumento da inflação e também a retirada de dinheiro, de recursos, de riqueza da própria população. Na pior das hipóteses, sabe o que as empresas fazem? Vão embora. Vão simplesmente embora. O Brasil hoje representa menos de 1% da economia mundial. 1% da economia mundial. Quanto que o Brasil é relevante para... Tanto que muitas multinacionais já estão indo embora. Eu queria lembrar que empresas como a Ford fecharam uma fábrica histórica aqui no Brasil, justamente porque o mercado brasileiro não vale mais a pena, por causa do excesso de carga tributária, do manicômio tributário que temos, mas principalmente pela incerteza jurídica. Não sabemos nem quanto precisamos pagar de impostos, porque chega um Supremo Tribunal Federal e decide que tem que aplicar imposto retroativamente desde 2007. Daqui a pouco vão aplicar imposto antes da independência do Brasil, se continuar dessa forma, para tentar arrecadar até dos portugueses que aqui vieram. Então, assim, esse é o nível da coisa. Então, depois nós perguntamos o porquê o Brasil está sempre nas últimas posições por competitividade internacional, aumento da produtividade. Para ter uma ideia, Paula, as empresas multinacionais no Brasil, ou que têm capital estrangeiro aqui, representam 3% da força de trabalho brasileira, 3%, e produzem 30% do PIB do Brasil. Então, é disso que estamos falando, é disso, são empresas mais produtivas que o Brasil tem e que poderiam simplesmente ir embora por causa dessa sanha arrecadatória de um governo de vampiros que não sabe nada mais o que fazer do que taxar e censurar, e não necessariamente nessa ordem. Pois é, Piotr, é uma tara com novos impostos e é curioso, foram buscar inspiração num acordo que foi revogado. Pois é, foram buscar inspiração num acordo revogado pela administração Trump, que já disse que se taxarem aí as empresas americanas, vai ter punição por parte do governo americano. Paula, a própria OCDE, esse acordo é lá de 2000 e, se não me engano, isso já faz algum tempo, 2021, se não me engano. Em 2025, muita coisa mudou. Você, desde 2021, você teve o final da pandemia, você teve a guerra, a invasão russa à Ucrânia, a explosão do preço do barril do petróleo no mercado internacional, uma série de dificuldades para retomar a economia em vários países. Neste caso, veja só, o Brasil, na gestão Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes, foi um dos que saíram primeiro da pandemia e do problema do preço do petróleo no mercado internacional com a guerra da Ucrânia. Veja só, agora o Brasil do Lula não quer absolutamente nenhuma obrigação da OCDE, mas quando fala vamos aumentar algum imposto, tudo bem. É uma tara, como você disse, o governo Lula só quer arrecadar impostos, só pensam absolutamente em arrecadar mais impostos. Agora, do ponto de vista lógico, pensa bem, você é um país em desenvolvimento, que você precisa atrair capital. Este capital investido aqui, empresas multinacionais que se instalem aqui, elas vão arrecadar impostos. Os impostos que já existem aqui vão gerar emprego, isso reduz o problema do Estado com pessoas desempregadas, alimentam, por exemplo, projetos de tecnologia. Você vai cobrar mais imposto de uma empresa como essa? Por que ela vai escolher o Brasil? O Brasil já tem um problema de caos tributário, que essa reforma não ajudou em nada. Tem muita gente com receio de falar isso, mas se você se debruça realmente sobre a reforma tributária, ela é muito ruim. Está muito longe de ser uma reforma. Piorou em muitos aspectos, mas vamos lá. Aí você já tem um problema da insegurança jurídica que o Caute citou há pouco. Você tem uma série de problemas com o vai e volta das decisões do governo. Um governo que tem sanha arrecadatória. Aí você vai criar um imposto que vai afastar empresas, ou que essas empresas vão repassar o preço aqui para o consumidor brasileiro, pressionando a inflação. Eu não sei se sabem ler ou escrever, mas pensar não pensam. Isso já chegamos a essa conclusão. Sem contar o fato, obviamente, já sinalizado por um governo do tamanho da maior economia do mundo, 30 tri de PIB. O Brasil tem 2,3 trilhões de dólares de PIB, para você ter uma ideia. A China, que é a segunda, tem 10 tri a menos. Aí vem os Estados Unidos e dizem, olha, se taxarem empresas americanas, nós vamos reagir. Quer dizer, é por esse tipo de lógica que se move o governo Lula. Agora, voltando só ao assunto anterior, o Arthur Lira não fez absolutamente nada do ponto de vista do que o Congresso deveria fazer. Tem que fazer encontrar fonte de receita dentro do governo, não repassar custo para mais alguém. O Congresso, nesse ponto, pelo menos a Câmara, e nada me indica que o Senado vai ser tão diferente, não teve coragem
não de reformar o imposto de renda que era preciso, a tabela de imposto de renda, mas de pôr a mão na conta do governo e falar assim, vai pagar com o que você tem. Não, vai só aumentar gasto e aí vira populismo, não uma justiça tributária. E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que as plataformas Instagram, TikTok, X e YouTube apresentem informações cadastrais sobre dezenas de perfis nas redes sociais. A ordem foi expedida após o recebimento de um ofício da Polícia Federal relatando ameaças graves contra o ministro Flávio Dino e o delegado da Polícia Federal, Fábio Schor. As ameaças teriam ocorrido logo depois do voto de Flávio Dino na ação penal do suposto golpe. As ocorrências registradas incluem referências a protestos ocorridos no Nepal, quando manifestantes tomaram as ruas contra a decisão do governo de bloquear as redes sociais e incendiaram prédios governamentais e casas de ministros. Na decisão do ministro Moraes, foram compiladas mais de 50 publicações que, na avaliação do ministro, teriam conteúdo ameaçador. O caso foi incluído no inquérito, conhecido como Inquérito das Milícias Digitais. Silvio Yahi, o ministro Alexandre de Moraes, atende um pedido da Polícia Federal e ordena, então, impõe até 48 horas para que as empresas de tecnologia, as redes sociais, forneçam os dados cadastrais desses perfis que foram indicados pelo ministro do Supremo. Impressionante, né? A gente está em outubro de 2025 e parece que nada mudou. É impressionante. O ministro Alexandre de Moraes não vai mudar, ele não entende, ele não compreende tudo o que aconteceu, ele não compreende o que os Estados Unidos da América já aplicaram, né? A sanção por meio da lei Magnitsky, que inclusive envolve seus familiares e empresas, e cancelamento de vistos de autoridades, a maioria até do próprio Supremo Tribunal Federal, de toga, mas ele continua. Bom, Paula, eu acho que aqui na República Democrática de Sucupira, a gente tem que fazer sempre um preâmbulo. Nós não defendemos, não achamos que é plausível você agredir ninguém verbalmente, fisicamente, ameaçar ninguém, tá? Já fiz o disclaimer, porque infelizmente aqui a gente é obrigado a fazer isso. Do contrário, eles vão recortar a nossa fala e vão dizer que nós defendemos algo antidemocrático. Pois bem, o modus operandi vai seguir o mesmo. Se alguém falar, criticar qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, essa pessoa vai ser incluída num dos inquéritos. E as gavetas são várias, as pastas, elas são alimentadas o tempo inteiro. Desde o inquérito matriz, o 4781, que é de 2019. Nós estamos em 2025 e tem um inquérito matriz aberto em 2019. Ou seja, ou o pessoal é muito ruim de serviço e durante todos esses anos, 6 anos, não conseguiu chegar a lugar nenhum, ou então é simplesmente uma ferramenta de intimidação política, simplesmente uma espada apontada o tempo inteiro. Se você criticar o ministro do Supremo, você vai para a guilhotina, você vai para o inquérito e provavelmente vai perder suas redes sociais, depois você perde seu passaporte, você tem bloqueio de contas bancárias, até ser preso. Esse é o roteiro que a gente assiste no Brasil, né? Aqui, nessa república democrática e constitucional. É o que a gente sempre fala, né, Piotr? Em 2019, o nascimento do inquérito das fake news, onde nascem ali todas as ilegalidades e fica esse instrumento de coação que nem as pessoas que estão lá dentro sabem ou têm acesso integral aos autos, às provas, a tudo que acontece ali dentro desse inquérito do fim do mundo. E 2 recados perigosos, né? Primeiramente, o julgamento ter acontecido como aconteceu no Supremo, em que cogitação virou crime hediondo. Nesse caso, nem cogitação, é manifestação das pessoas por rede social, em que pese um excesso aqui ou ali, mas ainda assim, nenhuma das pessoas, você precisa ter ideia se essas pessoas teriam condições de levar qualquer coisa adiante. Não, é só protesto exagerado. É o que a justiça chama de jus esperneandi. Você ficou irritado com o resultado de alguma coisa e se manifesta, mas não quer dizer absolutamente nada além disso, você precisa comprovar. Não precisa mais. A gente viu, por exemplo, a fragilidade das provas nessa condenação do primeiro grupo ali, o primeiro núcleo da tal trama golpista. Nada daquilo foi preciso, simplesmente condenou-se por 4-1. O voto do ministro Fux depois desmorona tudo isso, mas enfim, foi voto vencido. O outro recado é a leniência, a incompetência, a lentidão, a falta de
coragem, a covardia do que se viu, por exemplo, no Congresso Nacional e não ir adiante, sobretudo a parte, obviamente, do comando das duas casas de não ir adiante com a pauta da anistia. A anistia é exatamente o que ia resolver isso. E eu sempre defendi aqui, porque, óbvio, é uma questão simplesmente de aplicar a lógica. A data seria quando? Desde 2019, desde a instauração desse 4781, esse inquérito matriz, como o Silvio mencionou. A partir de lá, zera tudo, porque é lá que começa o abuso do Supremo. Mas o Congresso se ajoelhou, à exceção de trabalhos da oposição, que a gente cita aqui, e cita, obviamente, aplaudindo, porque em algum momento há alguma vida no Congresso Nacional, mas a parte do centrão que poderia apoiar a oposição também não teve coragem, nenhuma coragem de ir adiante. O Hugo Mota cedeu logo depois do jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes. Não se vê nada do Alcolumbre, que não quer votar impeachment de ministro, não quer votar absolutamente nada. E o Supremo é quem controla o Congresso Nacional, porque controla os dois presidentes e, digamos, a parte governista, que nessa hora fica gigante, porque o Centrão também não conseguiu ter coragem de mostrar de que lado está, que não é o lado do Brasil, tampouco dos brasileiros. Bom, vou trazer aqui mais uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, a gente já junta os assuntos e aí eu ouço o Cauti e a Ana. O ministro determinou que as secretarias de administração penitenciária do Distrito Federal, Alagoas e também do Rio de Janeiro enviem relatórios diários sobre o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas de 8 investigados. Os documentos devem informar qualquer violação, falha de sinal ou descumprimento das condições impostas. A medida alcança Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Felipe Martins, ex-assessor presidencial, Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o ex-presidente da República Fernando Collor e os ex-deputados Daniel Silveira, Chiquinho Brazão e Roberto Jefferson. Nas decisões, Moraes não menciona se há suspeitas de irregularidades, mas ressaltou que o descumprimento das medidas pode levar à regressão do regime, Ana. É sempre assim, sempre vem um tom de ameaça, a imposição de uma multa, a regressão de um regime. E o que está por trás aí? Relatórios diários de uso de tornozeleira eletrônica. Ontem a gente deu essa notícia em relação ao ex-deputado Daniel Silveira, mas aí no final da noite veio a notícia completa, né? Quem seriam essas 8 pessoas que o ministro Moraes agora exige relatório diário? Vamos lá, Paula. Ali tem nessa decisão do ministro, tem duas palavras que são perigosíssimas. Vocês estavam falando da abertura, né, de inquérito aí por causa das ameaças graves contra o ministro Flávio Dino. Aí você fala ameaças graves. O problema é que hoje no Brasil, esse ameaças graves é um balaio, é um cesto sem fundo. Tudo entra no balaio de ameaças graves. Chamar de gordola, falar isso, falar que tudo virou ameaças graves. É igual atentado contra a democracia, tudo é. E aí agora, nesse caso do Moraes, que pede esses relatórios diários sobre o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas, Mauro Cid, Anderson Torres, Felipe Martins, Silvinei Vasquez, Fernando Collor e os ex-deputados Daniel Silveira, Chiquinho Brazão e Roberto Jefferson. O problema é que nós estamos falando de pessoas que nem estão ligadas em processos, em condenações, em inquéritos. Mauro Cid, Anderson Torres, Felipe Martins, Silvinei Vasquez, aí tem Fernando Collor, aí Daniel Silveira, Chiquinho Brazão, ou seja, e aí tem o problema que para mim é o balaio sem fundo disso. Falta de sinal. Monitoramento para detectar possíveis faltas de sinais. Olha, o brasileiro já entendeu o que é isso. Ameaças graves, atentado contra a democracia, falta de sinal. Porque se o Moraes diz que, olha, foi detectada uma falta de sinal na tornozeleira de Felipe Martins, mande para a prisão. Vai simplesmente acontecer. E aí Felipe Martins vai ficar lá o quê? Mais 6 meses?
10 dias na solitária, pressão, tortura, mais violação de direitos humanos, porque ele coloca falta de sinal e ele aplica se teve falta de sinal, se ele quiser, ele o ministro. Porque o Felipe Martins já comprovou várias e várias vezes, não houve viagem para os Estados Unidos, ele não estava na tal reunião que teve a tal minuta do golpe, que nunca aparece também, e no entanto, o Moraes continua falando, viajou sim, tem minuta sim, e quem decide aqui sou eu, e se acontecer a falha de sinal, através da canetada de Alexandre de Moraes, acabou. Teve falha de sinal, falta de sinal e pronto! Qualquer um deles vai ser enviado de volta para a prisão sem questionamento, porque o Alexandre de Moraes vai decidir que houve falta de sinal e pronto. Isso aqui é mais uma ameaça. É mais uma ameaça. Mas também que ele entenda, Alexandre de Moraes, que é mais um tijolinho no castelo gigantesco que existe aqui nos Estados Unidos, com as provas e evidências das violações de direitos humanos, e isso inclui violação de direitos constitucionais cometidas pelo violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a participar de uma entrevista para o podcast Café com Ferri. A decisão, no entanto, não garante a gravação. Cabe ao próprio Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, informar se tem interesse. A defesa tem 5 dias para comunicar a posição ao Supremo. Se aceita, essa será a primeira entrevista de Bolsonaro desde a condenação pelo Supremo. Na rede social X, o deputado Eduardo Bolsonaro criticou o autor do pedido da entrevista e afirmou o seguinte, abre aspas, se meu pai topar participar disso, as pessoas verão, na verdade, um refém em cativeiro. Pior ainda, se for confirmado que Bolsonaro estará censurado e não poderá falar sobre o seu processo, fecho aspas, aí para a manifestação de Eduardo Bolsonaro na rede social. O convite, então, foi feito pelo investidor do mercado financeiro Rafael Ferri. Agora cabe a Jair Bolsonaro dizer, então, se aceita ou não essa entrevista, Silvio. Em primeiro lugar, é importante sempre lembrar que o presidente Jair Bolsonaro não deveria estar preso. Não deveria estar preso. Até porque a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que envolve o deputado Eduardo Bolsonaro, citado por você, Paula, exclui o presidente Jair Bolsonaro. Ele está preso de forma cautelar por tempo demais, um absurdo, numa trama que começa, inclusive, com o líder do PT, Lindbergh Farias, que foi à justiça pedir que o presidente usasse uma tornozeleira, depois que ele ficasse numa prisão domiciliar, e tudo sempre é atendido, eles agem todos em conjunto para tirar o presidente Jair Bolsonaro de cena, claro, também durante o julgamento desse núcleo crucial, núcleo 1, do qual ele foi condenado a 27 anos de prisão. Eu concordo com o que o deputado Eduardo Bolsonaro escreveu na Rede X. Ele não deveria aceitar, primeiro pelas condições de saúde que ele está. Quem o visitou recentemente narra que ele tem crises constantes de soluço, ele teve um problema recente, teve de ir ao hospital, porque estava ali com vômito, queda de pressão, crise de soluço, precisa frequentemente de atendimento médico por causa de um atentado que sofreu à faca naquele 6 de setembro de 2018, quando ainda era candidato por um militante do PT que o esfaqueou, que tentou matá-lo. Pois bem, aliás, um caso, né, que diga-se, é importante sempre a gente dizer, lembrar, porque só a gente fala sobre isso, um caso muito mal explicado. Se tivesse metade do empenho para investigar aquele episódio do que teve, por exemplo, com o caso Marielle, talvez o desfecho seria outro. Mas a seletividade, às vezes, acontece na polícia política brasileira. Então, Paula, para resumir, eu acho que ele não deveria aceitar. Acho que se ele quisesse dar alguma declaração, se manifestar de alguma forma, teriam inclusive outros canais para ele fazer isso, mas não.
é puro interesse também de quem bate a porta para pedir. Não estou aqui dizendo que a pessoa não pode pedir a entrevista. Todo mundo é livre do ponto de vista de influencer, do ponto de vista de imprensa, todo mundo pode pedir. Mas acho também que há um certo interesse por trás disso. Será que ele vai poder falar sobre o processo que enfrenta, o julgamento que foi condenado? Ele vai poder falar sobre esse assunto ou não? Ele está censurado, como disse o deputado Eduardo Bolsonaro. Então eu acho que é tudo muito limitado. Ou será que tem alguém também tentando arrancar alguma declaração dele sobre quem ele apoiaria nas eleições de 2026? Aí a gente saberia quem são os verdadeiros interessados em determinadas conversas. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Há 5 anos, levamos ao público um jornalismo responsável, comprometido com os fatos e com a liberdade. Agora, queremos convidar você a fazer um investimento de longo prazo no futuro do Brasil e das próximas gerações. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Ao assinar, você fortalece o jornalismo independente, investe no futuro das próximas gerações e garante que a Oeste continue no ar, aconteça o que acontecer. A liberdade não pode esperar. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste.